Olá, tudo bem com você? Quintou aqui no Clube do Filme. Começamos mais um super vídeo aqui no Clube, aproveitando para convidar vocês para dar um joinha, se inscrever no canal, compartilhar os nossos vídeos e nos seguir também no Instagram, que lá assim ó, tá cheinho de novidades e informações sobre os filmes, sobre os assuntos que nós comentamos aqui, então tem que comparecer também no Instagram. Bem, eu sou a Márcia Cristina, atrás da câmera tem quem? Eu. A Clau Santos, que faz as nossas edições. E nós estamos aqui, hoje é um dia especial, um dia muito especial, porque nós vamos falar sobre o nosso diretor hiper, super, ever favorito. E ele se chama Christopher Nolan. Chris, para os íntimos. O Christopher Nolan lançou há poucas semanas o trailer do seu novo filme que está programado para o ano de 2023. E esse filme se chama Oppenheimer. Um filme que traz Cillian Murphy, Robert Downey Jr., Emily Blunt, o grande ganhador do Oscar, Rami Malek, entre outros. Então tem um elenco bem legal, bem bacana, grandes atores. E eu me perguntei, quando eu fiquei sabendo sobre esse filme, o que esse filme tem a ver com o tempo. Eu fiz essa pergunta porque Christopher Nolan é o cara que gosta muito, ele é aficionado pela passagem do tempo e a maioria dos seus filmes trazem essa questão da manipulação do tempo. Então eu me perguntei o que Oppenheimer teria a ver com isso. O filme Oppenheimer, ele trata sobre a história, uma parte da história do físico americano Oppenheimer, que é conhecido como o pai da bomba atômica. Bem, o tema desse vídeo hoje não é o filme Oppenheimer, mas eu iniciei trazendo isso porque, em resposta àquela minha primeira pergunta, o meu questionamento que eu fiz quando soube do filme, o que Oppenheimer tem a ver com o tempo. E uma das coisas mais interessantes que eu achei quando eu assisti esse trailer é que existe ali uma primeira frase que ela é falada no trailer que diz: o mundo está mudando, reformulando-se, e este é o seu momento. Isso significa que este é o seu momento. Estamos no presente. Mesmo que esse presente seja o presente dos anos 40, que é a época em que se passa o filme, durante a Segunda Guerra Mundial. Então, quando o Christopher Nolan fala este é o seu momento, estamos no presente, eu achei até que já foi um recadinho. Ele quis, de certa forma, dizer que ele vai falar do presente, daquele momento na década de 40. Porém, tem algo que eu achei sensacional. Quando o trailer inicia, tem um determinado momento do trailer onde começa uma contagem regressiva. E essa contagem regressiva, ela está medida em meses, dias, horas, minutos, segundos e milésimos de segundos. Uma contagem regressiva já mostrando: eu sou o Christopher Nolan, eu também gosto e eu falo sobre a passagem do tempo. Isso eu achei sensacional. Nós deixamos aqui o link do site oficial do filme, onde está o trailer, e vocês vão poder acompanhar que ali está então essa contagem regressiva que terminará no dia em que o filme vai estrear, no mês de julho de 2023. Bem, o Christopher Nolan, ele é um diretor britânico, ele tem 52 anos na maioria dos seus filmes, que não é isso que eu quero dizer, mas então eu vou falar de novo, segura aí, deixa aí. O primeiro filme de grande sucesso do Christopher Nolan foi no ano 2000. Um filme chamado Memento, nome original, que aqui no Brasil ficou bastante conhecido como Amnésia. Nesse filme, o Christopher Nolan nos faz um convite para montar um quebra-cabeças junto com o personagem do filme, interpretado pelo Guy Pearce. Esse personagem, ele sofria de perda de memória recente, então ele tinha que desvendar o assassinato da esposa dele. Só que, como ele tinha essa questão de perda de memória, isso acabava se tornando difícil. Ele teria que ir montando pedacinhos da história até conseguir chegar no início dessa história. Então, para terem uma ideia, para quem ainda não acompanhou esse filme, ele é um filme contado de trás para frente. É um filme que está completamente fora da ordem cronológica. E nós, enquanto espectadores,
na realidade estamos junto com o personagem montando esse quebra-cabeças, o que torna essa história muito interessante e a gente sente realmente que está participando dessa história. Então, nesse filme Amnésia, a gente já pode ter uma ideia do tom que o Christopher Nolan iria utilizar em seus próximos filmes, ou pelo menos na maioria dos seus filmes, trazendo essa questão da passagem do tempo. Em 2010, ele nos traz uma grande surpresa, um filme chamado Inception, aqui no Brasil conhecido como A Origem, estreladíssimo por Leonardo DiCaprio, a Marion Cotillard, nossa, um elenco maravilhoso, Tom Hardy. E esse filme traz uma história surpreendente. Segredos roubados através do subconsciente. A turma ali do Leonardo DiCaprio, a turma ali do Don Cobb, invadia os sonhos das pessoas e dentro desses sonhos descobriam os grandes segredos das pessoas, fazendo com que situações mudassem, com que as ideias das pessoas mudassem e, consequentemente, acabasse mudando o futuro das pessoas. E foi uma ideia fantástica, porque a forma como ele abordou o tempo nesse filme é que não se passava apenas em um sonho. Era um sonho dentro de um sonho, dentro de outro sonho, e em cada camada de sonho o tempo correndo de forma diferente. E isso foi fantástico, foi muito bem demonstrado, não só nas ideias do filme, visualmente, como as sensações que foram criadas através de muitos artifícios. Entre eles, o Christopher Nolan, ele não é muito amigo do CGI, ele gosta mesmo dos efeitos práticos. Então ele utilizou efeitos práticos, como por exemplo uma cena sensacional, onde há uma luta dentro de um corredor de um hotel. Essa cena... não é essa cena. O que está acontecendo do lado de fora daquele sonho está sendo representado com aquele corredor do hotel que fica girando. E os personagens estão ali lutando enquanto aquele corredor está girando. E foi muito interessante porque isso de fato foi construído, esse cenário, numa espécie de uma máquina, enfim, que gira, né, mecanicamente, e os atores foram treinados para executarem aquela luta em movimento. Então foi desenvolvido, inclusive, os trabalhos de câmera, as câmeras foram desenvolvidas técnicas para conseguir fazer essa filmagem e realmente ficou incrível e estava completamente ligado à história, de fato. A forma como esse filme foi pensado e tudo que acontece nos sonhos nos dá realmente a ideia de que não estamos no tempo linear, que nós estamos no tempo do sonho. E isso foi realmente uma sacada maravilhosa do Christopher Nolan para esse filme. Então esse filme Inception, o mundo dos sonhos explorado e a passagem do tempo foi muito bem elaborado. Bem, então chegamos ao ano de 2014, onde nosso filme preferido... É difícil escolher um filme preferido, né? Mas realmente... Mas tem aqueles que a gente gosta muito. Tem aqueles que a gente gosta muito. É um grande filme, realmente, assim... Acho que um dos melhores filmes que eu já assisti, sem sombra de dúvidas, que é Interestelar. Esse filme, Christopher Nolan superou todas as nossas expectativas. O Matthew McConaughey interpreta o Cooper e ele está numa jornada de encontrar um planeta para a população da Terra, já que todos os recursos da Terra estão escassos, né? Realmente já está começando a ficar meio impossível viver na Terra e é necessário encontrar esse novo planeta. E nessa missão ele precisa decidir se ele vai salvar o planeta ou se ele quer voltar a rever os seus filhos. E é um filme assim, ele é muito grande e ao mesmo tempo ele trata de questões tão simples, e a forma como Christopher Nolan abordou isso nesse filme é que realmente nos faz entender por que ele é esse grande diretor. Esse filme também traz no elenco, além do Matthew McConaughey, tem a Anne Hathaway, também a Jessica Chastain, maravilhosa, e também que é um dos preferidos do Christopher Nolan, que é o Michael Caine, que também tá muito bacana a participação dele nesse filme. Durante esse filme, o Christopher Nolan nos leva a
pensar um pouquinho sobre como é que funciona a passagem do tempo em cada ponto do universo. E ele não tirou essas ideias todas só da cabeça dele. Ele teve, sim, uma ajuda muito importante do físico Kip Thorne, que foi a pessoa que desenvolveu as teorias, né, e trabalhou as teorias para o filme Interestelar. Inclusive existe um livro chamado A Teoria de Interestelar, por Kip Thorne. Então é muito maravilhoso a gente ver que ele não só se preocupou com a história e também de como contar essa história visualmente, diálogos e tudo mais, como ele também se preocupou sim com a física de toda essa história para nos passar um pouco mais de veracidade naquilo que nós estamos acompanhando. O Christopher Nolan, quando fez esse filme, que realmente é um filme grandioso, ele foi muito criticado. Mas essa crítica veio de especialistas em cinema. Veio especialmente dos críticos de cinema. E ele foi criticado porque as pessoas acreditaram que ele explicou demais, falou demais. Os personagens passaram muito tempo explicando a física dentro do filme. O que, na minha opinião, eu acho que foi muito importante isso ter acontecido, porque ele explicou sobre o buraco de minhoca, porque ele explicou sobre o buraco negro, enfim, isso foi maravilhoso porque nos faz compreender o que está acontecendo ali na história. Então eu não achei demais, não achei exagerados, então não adianta eu fazer um cinema só para quem entende ou só para críticos. Enfim, eu acho que quando se faz um cinema para todos, algumas coisas precisam ser explicadas. E eu achei irrelevante essa crítica no sentido de dizer que ele explicou demais. Uma outra questão também que foi falada foi porque ele trouxe, em algum momento do filme, um pequeno discurso sobre o amor. E foi criticado por isso, porque muito piegas, muito clichê e tal. E assim, gente, a grandiosidade desse filme para se prender, número 1, alguma explicação que ele deu sobre como faz para chegar mais rápido no espaço. E número 2, sobre o amor. Pensem um pouquinho. Quem consegue nos fazer compreender numa mesma história, falar sobre o buraco negro e falar sobre o amor? Algo tão grande e algo tão singular. Eu acho que Christopher Nolan foi um gênio quando fez esse filme. É interessante porque esse filme ele é de 2014 e eu tô sempre buscando alguma coisa diferente sobre esse filme. Nossa, eu já li muitos posts, já assisti muitos vídeos e a maioria esmagadora das pessoas que assistiram o filme, que não são críticos, dizem que o filme é incrível, né? E eu realmente, desde a primeira vez que assisti o filme, achei esse filme incrível. Então, caso vocês ainda não tenham assistido, assistam, porque realmente isso vai ficar no coração de vocês, porque é um filme maravilhoso. Bem, e aí agora aconteceu uma coisa contrária, né? Como as pessoas disseram que o Christopher Nolan falou demais no Interestelar, ele resolveu fazer um filme onde falava-se de menos. Zero fala. E esse filme veio em 2017, chamado Dunkirk, que é um filme que tem no seu elenco Cillian Murphy, Tom Hardy, Kenneth Branagh, entre outros. Então aí tá mais um queridinho do Christopher Nolan, ou dois queridinhos do Christopher Nolan, que são o Cillian Murphy e o Tom Hardy. Esse filme é um filme que se passa durante a Segunda Guerra Mundial e ele conta a história de... ele é baseado em fatos reais, que é de um resgate de tropas tropas aliadas que tinham sido cercadas pelo exército alemão em Dunkirk, na França. Tem algumas coisas muito interessantes para salientar sobre esse filme. Primeira coisa é que ele se passa na terra, no ar e no mar. E essa sensação nos passada, inclusive, de como o tempo corre nesses três momentos. E isso foi muito bem pensado e muito bem elaborado por Christopher Nolan. Interessante que esse filme não traz uma gota de sangue. Quando a gente fala em guerra, a gente pensa já naquela coisa sangrenta e tal. E também as poucas falas que o filme tem. E o quanto esse filme transmite através dessas imagens
que, mais uma vez, muitos efeitos práticos. De fato, os atores estavam em aviões. Lógico que os pilotos estavam atrás, né, e o ator ali só fazendo aquela carinha de que estou pilotando. Mas foi muito bem pensado também esse filme, muito bem montado, né, e nos passa essa real sensação de como foi os diferentes níveis, né, o entendimento da guerra através dessa visão marítima, dessa visão aérea e da visão terrestre. Outro ponto importante desse filme vem da música, do som desse filme, e isso vem da parceria que Christopher Nolan tem com o grande compositor Hans Zimmer. Que o Hans Zimmer, eu não posso falar muito sobre ele agora aqui, posso fazer vários vídeos falando sobre Hans Zimmer, porque realmente é um super compositor. Ele utiliza métodos completamente diferentes para proporcionar as sensações que nós temos ao assistir os filmes. Ele já fez muitos filmes com o Christopher Nolan, e nesse caso específico, com esse filme, o Hans Zimmer ele trouxe uma experiência sonora baseada numa ilusão sonora. Assim como tem a ilusão de ótica, existe também a ilusão sonora. E essa ilusão ele utiliza bastante nos seus filmes. Ela é baseada numa técnica musical chamada escala de Shepard. E a escala de Shepard é a sensação que nós temos de uma música que vai chegar ao ápice e que nunca chega. E isso é uma técnica musical. Então aquilo vai provocando cada vez mais ansiedade, a ansiedade ficando cada vez maior, e a gente já está super angustiado, e o tempo está se esgotando, mas nunca se esgota porque a música nunca chega ao ápice. E essa técnica é muito utilizada por Hans Zimmer. Inclusive o Christopher Nolan, quando ele escreveu o roteiro de Dunkirk, ele também utilizou como base a técnica da escala de Shepard. E além do mais, ele também pediu para o Hans Zimmer utilizar como marcação do tempo para as músicas do filme o relógio de Christopher Nolan. Então, mais uma vez, palmas para Christopher Nolan, porque ele realmente é genial. Dunkirk, um filme de 2017, imperdível. Agora chegamos ao ano de 2000... Chegamos agora ao ano de 2020 com Tenet. Tenet é um filme com Kenneth Branagh, John David Washington, Robert Pattinson e as loucuras da cabeça de Christopher Nolan. Esse filme ele já começa com um enigma, e esse enigma é o nome do filme, Tenet, uma palavra que é um palíndromo. Palíndromo é aquela palavra que de frente para trás, de trás para frente, é a mesma coisa. Então, quando ele lançou esse título, já ficou aquela interrogação: o que está acontecendo? E essa coisa de frente para trás, de trás para frente, já passa aquela ideia de tempo. O tempo vai correr como nesse filme? E esse, na minha opinião, foi um dos mais ousados, porque ele é um filme que aparentemente ele parece muito complicado, só que quando a gente começa realmente a prestar atenção e entrar na história, a gente começa já a perceber as diferenças do que está acontecendo ali. E esse filme, literalmente, é o filme onde o tempo é manipulado. Por isso que eu acho que foi muita ousadia do Christopher Nolan nos apresentar um filme com toda essa complexidade. Nesse filme também, Christopher Nolan parte para aquilo que nós já comentamos, que são os efeitos práticos, né? Ele não tem um avião que foi criado em CGI. Ele tem um avião de verdade, que ele explode, né? Faz aquela coisa toda. E isso eu acho fantástico. Fantástico de pensar e imaginar que existe um diretor o quanto que ele quer nos colocar, né? Que a gente vivencie realmente aquilo que está acontecendo. Que quer passar veracidade naquilo, né? Então, eu acho que até deve ser uma experiência para ele também, como diretor, não utilizar tantos artifícios de computação gráfica e partir mesmo para o real ali, né? Eu acho isso muito bacana. E nesse filme o John David Washington Nesse filme, o personagem de John David Washington, ele é contratado por uma organização secreta para
evitar nada mais, nada menos do que a Terceira Guerra Mundial. Uou. E é essa manipulação do tempo que acontece nesse filme que nos faz questionar muito se será que aquilo vai acontecer? Será que está acontecendo ou será que já aconteceu? E essa também é uma espécie de missão para nós durante o filme, observar tudo que está acontecendo para conseguir compreender cada passo dessa história. E mais uma vez o Christopher Nolan mostrou a genialidade dele com imagens, diálogos, os atores, foi tudo, os efeitos foram muito bem pensados para o desenrolar dessa história. E acredito que montar um filme como esse, porque como nós sabemos os filmes não são gravados em ordem cronológica, né? Então montar um filme como esse também deve ser de fato um quebra-cabeças para conseguir depois transmitir veracidade nessa história, para que a gente de fato acredite que sim, as coisas acontecem daquela forma. Então, mais uma vez, Christopher Nolan nos surpreende muito com Tenet em 2020. De certa forma, os críticos, os especialistas mesmo em cinema, eles se sentem um pouco confusos em relação ao Christopher Nolan, porque tecnicamente eles gostariam que o Christopher Nolan tivesse algo mais... aquela característica que eles dizem assim, esta é a característica de Christopher Nolan. Se nós pararmos para pensar assim, em alguns diretores, vou usar como exemplo aqui Quentin Tarantino, que cria aqueles personagens com diálogos muito bem construídos, aquelas cenas com muitas lutas, bastante sangue, mas ele utiliza muito humor negro, ele tem todo aquele sarcasmo nas histórias dele, que são bastante característicos do Quentin Tarantino. Pode ser observado, por exemplo, num filme de grande sucesso dele, Pulp Fiction. Também tem um outro super diretor aclamadíssimo, filme de Stanley Kubrick. Que quando nós estamos assistindo, nós conseguimos identificar que é sim um filme de Stanley Kubrick, que ele utiliza muita simetria nas cenas dele, ele tem os cenários dele muito bem construídos. Outro diretor que tem também uma característica muito forte, muito marcante, é o queridíssimo Tim Burton, que ele usa toda aquela técnica dark, gótica, e cria aqueles personagens estranhíssimos e que de certa forma são personagens muito carismáticos, como por exemplo o Edward Mãos de Tesoura. Talvez para os especialistas e críticos o Christopher Nolan não seja um diretor que tenha uma característica técnica específica, mas no meu ponto de vista eu acredito que o Christopher Nolan ele escreve, ele produz, ele dirige filmes para todos, para nos proporcionar uma experiência, não só como espectadores, mas vivenciando o ponto de vista de cada personagem, de cada filme e de cada história. E isso vale cada segundo do filme, mesmo que cada segundo seja relativo. Muito obrigada por estarem conosco até agora, acompanhando esse vídeo. Agradeço a oportunidade... Agradeço a oportunidade de estar aqui falando sobre o nosso diretor preferido! Christopher Nolan. Assista, um grande diretor, filmes incríveis. Clau, muito obrigada mais uma vez. Obrigada a todos. Curte, compartilha, se inscreve no canal. Instagram, vai lá no nosso Instagram, escreve um monte de coisa no Instagram, participa, compartilha. E até a próxima! Até. Vou fazer uma selfie! Telefone!